Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar esse finalzinho dessa unidade 1 dessa disciplina nossa, que a gente está falando de interpretação estatística da mecânica quântica. Como eu estou falando aqui de interpretação estatística, eu vou falar de um pouquinho de estatística. Mas eu pouquinho, certo? Esse vídeo deve ficar muito curto. Por favor, eu peço para quem tem talvez mais dificuldade com a parte estatística, dê uma voltada, tenta reestudar em algum material seu. Vocês já fizeram disciplina sobre estatística ou estão fazendo, mas aqui eu só vou apresentar quase que só a nomenclatura que a gente vai utilizar, tá certo? Então só a parte de notação que a gente vai utilizar. E vou falar um pouquinho sobre estatística discreta e contínua, mas é coisa muito básica. Isso aqui não é uma aula de estatística, longe disso, eu nem sou treinado para isso. Mas só que isso aqui vai ser importante para a gente, porque a gente está tratando de uma interpretação estatística da física quântica. Por exemplo, aqui, toda aula, quase todos os vídeos, eu vou começar com os postulados, porque sim, porque eu quero, mas porque eu estou fazendo o vídeo, mas porque eu quero, mas também para a gente ir treinando essa ideia desses postulados. Então, quais são os postulados da física quântica que a gente está trabalhando, né? O primeiro postulado aqui, ele me fala qual que é o meu sistema, né? E ele me fala o seguinte, que toda informação sobre o meu sistema, ela está contida nessa função aqui que a gente chamou de psi. O segundo postulado, ele me fala quais as quantidades que podem ser medidas dado esse sistema meu. Então, as quantidades que podem ser medidas são esses camaradas aqui, A chapéu, e A chapéu, que depois a gente vai tratar isso com mais rigor lá na frente, tá certo? Eles são chamados de observáveis, na verdade a gente vai chamar esses camaradas de operadores hermitianos, tá certo? Beleza, aí o primeiro postulado me fala onde que está a informação do sistema, o segundo postulado me fala quais observações que eu posso fazer em cima desse sistema, ou quais observáveis que eu posso fazer em cima desse sistema. O terceiro postulado me fala assim, tá, você tem um sistema, você tem quais observáveis, mas quais são os possíveis resultados de uma observação? Então o terceiro postulado vai me contar isso, são esses camaradas que a gente chama de autovalores. O quarto postulado é um postulado da interpretação estatística, ele me fala que a probabilidade de encontrar o sistema entre x e x mais dx, ou numa certa regiãozinha do espaço, é dada por esse camarada aqui, tá certo? É o módulo quadrado do psi. Aí aqui fica a dica de novo, no outro vídeo eu só falei na metade, mas para quem tem mais dificuldade com números complexos, por favor, volta, eu vou deixar a referência na descrição, vou entregar a referência para vocês, ou a gente conversa na aula síncrona, tenta dar uma olhada em números complexos, que os estados físicos da mecânica quântica, ou esses estados psi aqui, eles vivem num espaço que ele é complexo, tá certo? Então seria interessante vocês darem uma estudada. O quinto postulado a gente estudou no vídeo anterior, tá certo? No vídeo anterior a gente estudou a equação Tireli, que ela me dá a dinâmica da minha partícula, onde esse H, que é o operador hamiltoniano, que ele representa para mim o operador da energia total do sistema. E o sexto postulado é o estado pós-medição, que a gente vai trabalhar mais para frente. Tá. Mas o quarto postulado, ele me fala disso aqui, ó. Ele me fala que a probabilidade de encontrar um sistema entre x e x mais dx é dada por esse camarada. Isso aqui é uma interpretação estatística. Nessa disciplina eu não vou ficar tratando interpretações da mecânica quântica, muitos mundos e tal. A gente vai ser pragmático, a gente quer estudar esse tipo de interpretação que tem dado resultado até hoje, é o mais utilizado e tudo mais. Então nós vamos seguir esse camarada, certo? Então esse postulado nos diz que essa quantidade aqui, ó, esse módulo de psi quadrado dx, esse camarada, ele nos informa, esse postulado nos diz que essa quantidade nos informa a probabilidade de encontrarmos a partícula entre x e x mais dx. Isso é um postulado, isso é um axioma da teoria. Então ele vai me falar que essa quantidade matemática aqui, vai me dar a probabilidade de encontrar a partícula entre x e x mais dx. Certo? Então a gente tem que falar um pouquinho, e aqui eu já peço desculpa para quem é mais da matemática, a gente vai falar muito pouco sobre probabilidade estatística, tá certo? Deixo para quem tiver mais interesse dar uma olhada. Mas o que a gente vai precisar? É bem o que a gente vai precisar mesmo, tá certo? Então a gente vai precisar tanto de probabilidade estatística no espaço discreto, quanto num espaço contínuo, certo? Então, seja que NJ, o que é NJ? NJ aqui que eu estou chamando é o número de indivíduos ou de partes de um sistema que possui uma certa característica J. Depois eu vou dar um exemplo disso, tá certo? Então, NJ aqui é o número de indivíduos ou partes de um sistema que possui uma certa característica J. Então, se eu somar todos esses NJ aqui para cada característica, eu tenho que ter o número total de indivíduos. Tá certo? Então, beleza. Então, depois eu vou dar um exemplinho disso. Então, a probabilidade da gente encontrar neste grupo de indivíduos, que lá em estatística a gente chama de espaço amostral, né? Aqui a gente vai trabalhar com estatística bem estatística descritiva mesmo, não precisa nem ir muito além do que isso não. Então, a probabilidade de encontrarmos neste grupo um indivíduo com a característica J é o quê?
É a gente pegar aqui o número de indivíduos com essa característica J e dividir pelo número total de indivíduos. Sendo que se eu somar todas essas probabilidades, tem que dar 1. Isso aqui é uma característica muito importante de qualquer tipo de distribuição de probabilidades. Se eu tiver uma distribuição de probabilidades, a soma de todas as probabilidades tem que dar 1, tá certo? Porque eu tenho que ter todos os eventos que podem acontecer, tá beleza? Então, olha só, a probabilidade de eu encontrar uma certa característica J é eu pegar o número de indivíduos com essa característica J e dividir pelo número total, certo? Aqui é importante a gente falar também da média. A média dessa característica J, ela é dada por esse camarada e a gente já vai começar a chamar a média desse sujeito aqui, ó. A gente não vai chamar a média de J como sendo um J barra, tá certo? A gente vai chamar a média de J desse tipo de notação aqui, ó. É a gente pegar aqui entre essas chaves ou entre essas duas setas, esse camarada aqui, então aqui eu estou fazendo a minha média, a média de Léo, tá certo? Então a média de Léo seria esse camarada aqui. Então a média da característica J é dada por o quê? A média de J é o quê? É a soma de J multiplicado pelo NJ dividido pelo número total de indivíduos, tá certo? Então a média dessa característica J é o quê? É a soma dessa característica J vezes a probabilidade desse J acontecer, tá certo? Então isso aqui é a definição de média lá da estatística básica que vocês já conhecem. O que eu queria salientar aqui é principalmente esse tipo de notação. Isso aqui é média e daqui a pouco nós vamos dar um outro nome para esse camarada. A gente vai chamar isso aqui de valor esperado. Mas média e valor esperado para a gente vai ser similar, vai ser equivalente, certo? Se a gente quiser achar... Então, olha só, a gente tem aqui a média dessa característica J. A média dessa característica J é dada por esse camarada aqui. Eu vou até circular à direita aqui. Ó. A média dessa característica J é o quê? É a soma de J vezes P de J, certo? Mas se a gente quiser achar... A média de uma função da característica J. Por exemplo, a média desse f de J. Eu vou pegar aqui que a média de f de J é a soma de f de J vezes P de J, certo? Ao invés de eu ter só o J aqui, eu vou colocar o f de J aqui dentro do somatório. A ideia vai ser só essa, certo? Então, se a gente quer achar uma média aqui, faltou uma média aqui. Ó. Aqui tinha que estar escrito média. Certo? Então, só para ficar a média ali, escrita ali. Então, se quisermos achar uma média de uma função da característica J, por exemplo, f de J, a média dessa função f de J é dada por esse camarada. Por exemplo, a média quadrática, que é eu pegar essa função aqui, ó, j ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a soma em j de j ao quadrado p de j. Tá certo? Então, esse aqui é só um exemplo dessa média de uma função de j, tá certo? Então eu tenho uma função de j que é j ao quadrado, só vou fazer esse camarada. Uma outra definição importante em estatística é justamente, então a primeira definição importante aqui é a média, certo? Uma média de uma certa característica j. Vocês estão vendo que eu estou fazendo bem geral aqui. Uma outra definição importante é o desvio padrão. O desvio padrão aqui ele é a raiz dessa média desse ΔJ ao quadrado, sendo que esse ΔJ é o quê? Esse ΔJ é o j menos a média de j, tá certo? O desvio padrão ele é dado por esse camarada aqui, e a variância dessa característica j também, a variância ela é justamente o quadrado do desvio padrão, tá certo? Então a variância é dada por esse camarada aqui, ó. É dado por esse camarada. E o desvio padrão a gente pode encontrar justamente como sendo a raiz desse sujeito aqui, ó, da média de j ao quadrado menos a média de j, vírgula, ao quadrado. Então aqui a gente tem que separar aqui até o português, fica mais complicado da gente saber, certo? Então a gente já estudou aqui, ó, a média de uma característica j, o desvio padrão e a variância. São coisas importantes de vocês saberem, certo? Então eu peguei um exemplo aqui, ó, peguei uma distribuição aqui de idades de estudantes, são 100 estudantes aqui numa turma, então são 100 pessoas aqui numa turma, e como que está sendo a distribuição de idades desses camaradas, tá certo? Então as idades aqui estão distribuídas aqui, ó. Tem algumas pessoas com 17 anos, com 18, então aqui, ó, tem número de estudantes por idade, 17, 18, 19, 20, 21, papapá, certo? Então a gente pode calcular que a média de idades dessa turma toda, a média dessa turma toda está bem aqui perto aqui desse 20, certo? Só que possui uma variância de 4 e um desvio padrão de 2. Ou seja, se eu tenho aqui a média de idade, não significa que todos os indivíduos estão nessa média de idade. Só que grande parte está
perto aqui dessa média, então vocês estão vendo que grande parte dos indivíduos estão perto dessa média de 20 anos, só que eu possuo um desvio padrão de 2, ou seja, se eu pegar aleatoriamente alguém dentro dessa sala, a chance de eu encontrar alguém com 20 anos é muito alta e perto ali de 20 anos ainda é alta. Perto de 20 anos significa entre 18 e 22 anos ainda é alta de eu encontrar alguém nessa sala. Só que ainda tem a variância diminui um pouco mais porque eu tenho uma variância de 4 para essa turma aqui. Então esse aqui é só um exemplo com o número de estudantes. Vocês estão vendo que a idade aqui foi pega em números discretos, certo? Então é só a idade em ano, então tem 17, 18, 19, 20 anos por aí, 21 até 26, que é a distribuição dessa turma aqui. Vocês estão vendo que a média aqui é 20 anos, eu tenho o desvio padrão e a variância que eu consigo calcular para essa turma aqui. E isso aqui é uma estatística, uma probabilidades aqui para espaço discreto, e é isso que a gente vai precisar para essa disciplina. Para essa disciplina a gente vai precisar basicamente de cálculo de média, de desvio padrão e de variância. Basicamente é isso que a gente vai precisar para essa disciplina, certo? Mas, e no caso, então isso aqui a gente viu para espaço discreto. Mas e no caso em que o espaço de parâmetros é contínuo? Por exemplo, a chance de eu jogar uma bolinha, eu pego aqui uma bolinha, vou pegar aqui alguma coisa, aqui essa tampinha de caneta. Peguei essa tampinha de caneta e joguei aqui no chão, certo? Joguei aqui no chão, ela caiu ali. A pergunta é, dado que eu joguei ela aqui, ela quicou ali e tal, qual que é a chance de eu jogar essa tampinha de caneta e ela cair em alguma região do quarto, tá certo? Existe uma probabilidade associada a esse camarada, dado que eu joguei isso aqui aleatoriamente aqui para cima, certo? Então, para esse caso, a probabilidade que o indivíduo dentro desses parâmetros esteja entre x e x mais dx, a probabilidade é dada por esse camarada aqui, um ρ de x dx, tá certo? Então, para este caso, a probabilidade que o indivíduo dentro dos parâmetros esteja entre x e x mais dx é dado por isso. Ou seja, a probabilidade de eu jogando essa tampinha de caneta e ela cair em alguma região desse quarto aqui, a probabilidade é dada por esse camarada. Esse ρ aqui, ele tem um nome. Esse ρ, ele é chamado de densidade de probabilidade, tá certo? E aí, se vocês lembrarem lá do postulado 4, tem uma coisa muito similar com isso, né? Aqui, lá no postulado 4 eu tinha o módulo de π ao quadrado dx, me dava a probabilidade de encontrar um sistema numa certa região do espaço, certo? No intervalo finito, a probabilidade de encontrar esse parâmetro x nesse intervalo entre a e b é dado por essa integral. Lá quando a gente estava trabalhando com discreto, a gente tinha somatórios. Aqui a gente vai trocar por integrais, que a gente está no contínuo aqui. Então, no intervalo finito, a probabilidade de encontrar, por exemplo, na jogada aqui da tampinha, a probabilidade de eu encontrar a tampinha numa certa região do espaço, por exemplo, de 1 metro aqui atrás de mim, ela tinha um certo valor, tá certo? E esse valor ele é calculado dessa forma, dado que eu saiba quem que é essa densidade de probabilidade, quem que é essa função ρ aqui, tá certo? Então, olha só, vou repetir aqui. No intervalo finito, esse camarada aqui, esse P de A a B, que é a integral entre A e B de ρ de x dx, é a probabilidade do parâmetro x ser encontrado no intervalo entre A e B, tá certo? E se eu somar aqui para a região toda do espaço, eu estou nessa sala aqui. Se eu jogar a tampinha para o alto, a chance dela cair aqui dentro dessa sala é 1. Então, se eu somar todas as probabilidades, isso tem que dar 1. Esse camarada aqui, ele é idêntico àquilo que a gente tinha encontrado para o espaço discreto. Ele é idêntico a esse camarada aqui, ó, tá certo? Então, isso aqui, ele é equivalente a esse camarada que está em rosa aqui, tá certo? Então, ele é equivalente a esse camarada. A média de x, a ideia é a mesma. Vocês lembram como é que era a média lá no discreto? Lá no discreto, eu tinha que a média era o quê? É a soma da característica j vezes p de j. Lá vai ser a mesma coisa, só que com integral. Então, eu vou ter que a integral desse camarada x, que é o que eu estou querendo encontrar, por exemplo, a posição dessa caneta. Então, vai ser o quê? A média de x vai ser a integral de x vezes ρ de x dx. Então, é a soma, bem entre aspas aqui, é a soma desse parâmetro x vezes a probabilidade desse x acontecer, tá certo? Então, a média de x, deixa eu circular aqui as coisas importantes aqui, ó. A probabilidade total desse parâmetro x ser encontrado é dada por esse camarada aqui. Por quê? Porque ρ de x dx é a probabilidade desse indivíduo acontecer num intervalo infinitesimal. Se eu quero no intervalo finito, eu tenho que integrar,
tá certo? A média de x vai ser dada por esse camarada aqui, ó, é integral de x vezes a probabilidade infinitesimal desse x acontecer, então é integral de x, rho de x dx, e se eu tenho uma função de x, a ideia é a mesma lá do discreto, então eu vou fazer a integral desse f de x, rho de x dx, tá certo? Então, se eu quero a média de uma função de x, é dada por esse camarada. Então, isso aqui são todas coisas que são importantes para a gente. Depois nós vamos fazer exercício para treinar isso. Então, olha só, no intervalo finito, eu tenho que a probabilidade de um evento acontecer é dada por essa integral. A soma de todas as probabilidades tem que dar 1. A média de x é dada por esse camarada. A média de uma função de x é dada por esse camarada aqui. Vocês estão vendo que eu estou até andando mais rápido, porque a ideia é a mesma do discreto, só que agora eu vou trocar por integrais, tá certo? Então aqui eu tenho a média de x e a média de uma função de x. Deixa eu rabiscar direito aqui, ó. Então aqui eu tenho a média de x, isso aqui vai ser muito importante pra gente, tá certo? E a média de uma função desse parâmetro x ali, tá certo? Da mesma forma a gente pode definir aqui a variância vai ser o quê? É a média de x ao quadrado menos a média de x, vírgula, ao quadrado, tá certo? Então a variância é dada por, a variância de x aqui no caso é dada por esse camarada e o desvio padrão é a raiz da variância, tá certo? Então isso aqui são coisas que seria importante vocês darem uma pensada e darem uma brincada com isso. Então eu tenho aqui a probabilidade, a soma de probabilidade de todas as probabilidades é 1, a média desse parâmetro x, a média de uma função de x, a variância e o desvio padrão, tá certo? E aqui eu não vou repetir porque essa média de x quadrado, por exemplo, basta substituir aqui x quadrado e fazer essa conta, tá certo? Então bacana, aí aqui eu dei um exemplo, eu peguei aqui um exemplo de uma distribuição contínua, que é essa distribuição aqui, ó. Anotem esse camarada aqui, ó. O ρ é esse camarada aqui, ó. Isso aqui é o ρ, tá certo? Isso aqui é ρ. Beleza? Então o ρ é esse camarada, a densidade de probabilidade é dada por essa função. Já escrevi a função aqui para vocês. Então a densidade de probabilidade é dada por essa função aqui, ó, tá certo? Essa função é essa curva azul aqui, tá certo? Aí eu vou pedir para vocês mostrarem que a integral desse ρ dx é igual a 1, ou seja, se eu integrar essa função aqui de menos infinito até infinito vai dar 1. Vou pedir para vocês mostrarem que a média de x para essa densidade de probabilidade é igual a 7. Se vocês pegarem aqui, ó, ela vai bater justamente onde que está o pico dessa função aqui, tá certo? A média de x é justamente 7. Basta eu pegar aqui, né? A média de x é o quê, né? A média de x, ela é o quê, né? Deixa eu escrever isso aqui agora. Isso aqui é igual a integral de x, ρ de x, certo? ρ de x dx. Então eu vou deixar para vocês fazerem essa continha aqui, tá certo? Aqui de menos infinito até infinito, tá certo? Vou deixar para vocês fazerem essa continha aqui, ficou ruim aqui escrito, mas vou deixar para vocês fazerem essa continha. Então pedi para vocês mostrarem que a média de x é dada por esse camarada e que o desvio padrão é igual a 3 para essa densidade de probabilidade, tá certo? Se eu mudar a densidade de probabilidade, obviamente que esses valores vão mudar, tá certo? Mas eu vou deixar para vocês mostrarem que a integral desse ρ de x dx é igual a 1, desse ρ de x aqui, ó, isso aqui é ρ de x, tá certo? Para esse exemplo aqui, que a média de x para esse ρ de x aqui é igual a 7 e que o desvio padrão para essa distribuição aqui ela é igual a 3, tá certo? Vou deixar isso aí para vocês demonstrarem. Então, isso aqui é o que a gente vai precisar de estatística e de probabilidade para essa disciplina. Vou resumir aqui para vocês. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de saber como calcular médias, como calcular desvio padrão, como calcular variância, tá certo? A gente precisa de saber algumas coisas sobre probabilidades. Primeira coisa é que a probabilidade, se eu somo todas as probabilidades, isso tem que dar 1. A gente precisa de saber calcular algumas probabilidades no espaço finito, que é aquela integralzinha, que é esse camarada aqui em cima, esse camarada aqui em cima. Isso aqui é importante vocês saberem. Então, olha só, o que é importante vocês saberem aqui? Eu vou dar um exemplo aqui no contínuo e aí vocês já tragam para o discreto que a ideia é a mesma. A probabilidade aqui numa região finita de espaço, isso a gente tem que saber, que a soma de todas as probabilidades é 1, como calcular a média de um certo parâmetro ou de uma certa função de um parâmetro, como calcular a variância, como calcular desvio padrão. Isso é o que a gente precisa saber para essa disciplina de estatística, tanto no contínuo quanto no discreto. Espero que tenha dado para entender. Isso não é um vídeo sobre estatística, sobre probabilidades. Tem vários outros canais, vocês já tiveram aula sobre isso. Então, assim, peço para vocês darem uma estudada. Mas eu queria resumir aqui o que a gente vai precisar. O que a gente vai precisar?
como calcular probabilidades, como calcular médias, mostrar que a soma de todas as probabilidades é igual a 1, como calcular a média de alguma função, de algum parâmetro, como calcular a variância, como calcular desvio padrão. É isso que a gente precisa saber. E aí, encerra essa parte de estatística nossa aqui. Não é um vídeo de aula de estatística, mas é o que a gente vai precisar, tá certo? Espero que tenha dado para entender. Um abraço para vocês. Falou, tchau.